Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fred confirma planos de parar, e vê lesões atrapalharem o último ano pelo Fluminense. Faltam 57 dias para o torcedor do Fluminense se despedir de Fred. Nos últimos dias, o burburinho sobre a extensão ou encurtamento do contrato do jogador tomou conta das conversas. Mas o clube comunicou que o atacante decidiu manter o plano de parar no aniversário de 120 anos do tricolor, em 21 de julho. Convencido de pendurar as chuteiras desde 2020, o camisa 9 retornou para finalizar a carreira no time, onde viveu seus melhores momentos. Mas enfrentou problemas. Mais relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo Fluminense. A decisão foi reforçada em reunião com o presidente Mário Bittencourt na última terça-feira, mas o jogador apenas confirmou o que o clube já sabia. Ele até ficou mexido após uma conversa com o técnico Fernando Diniz e a possibilidade de estender seu vínculo, mas seguirá o plano. A ida ao CT Carlos Castilho já era prevista para se reapresentar com o elenco e atualizar a situação do problema de visão dupla no olho esquerdo. Diferentemente de 2020, Fred não precisará de cirurgia agora. No entanto, ele segue em repouso por orientação médica e voltará aos treinos após liberação. O camisa 9 voltou a reclamar da diplopia, nome científico da visão dupla, antes da partida contra o Atlético PR, no último dia 14. Há 2 anos, ele ficou fora por aproximadamente um mês. Veja a tabela da Série A do Brasileirão quando deixou o Cruzeiro após o rebaixamento. Fred se isolou em 2020, e passou 4 meses na Fazenda. Nesse período, os tricolores viveram a expectativa sobre tê-lo de volta, e a esperança se concretizou. Em 31 de maio de 2020, o centroavante foi anunciado oficialmente, e retornou ao Rio de Janeiro de bicicleta em ação beneficente. Em casa, o atacante já dava sinais que não seria o mesmo de antes, mas viveu sempre em fase de lua de mel. Lesões atrapalham na primeira temporada foram 28 jogos. Ele perdeu 19 partidas por diferentes motivos. Na final da Taça Rio e nas decisões do Carioca, ele sentiu primeiro dores no pé direito, e depois o problema na vista que se queixa novamente agora. Depois perdeu duelos com o Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético com uma lesão na coxa, sentida no aquecimento do confronto com o Palmeiras em agosto. Contra São Paulo em setembro e Atlético Mineiro em novembro foi poupado. Por conta da Covid-19, Fred também ficou fora de jogos com o Corinthians, o Atlético Goianiense 2 vezes na Copa do Brasil, e também contra o Sport, em setembro. Depois, em novembro, teve entorse no tornozelo, e perdeu duelos com Palmeiras, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético PR. Já em fevereiro, perdeu a partida com o Ceará por dores no adutor direito. O jogador cumpriu suspensão diante do Fortaleza, em novembro, e do Botafogo, em janeiro. Em 2021, a sensação era que ele poderia ficar até mais tempo. Com 46 jogos, sendo 44 como titular, e 20 gols marcados, Fred brilhou pelo Fluminense. No início, assim como outros titulares, ficou fora das 5 primeiras partidas do Campeonato Carioca, para ter mais dias de férias. Depois perdeu o jogo com o São Paulo em maio por gastroenterite, os duelos com Sport, Cerro Porteño, Par, e Grêmio com o edema muscular na coxa, e ainda teve fissura no pé que o tirou de jogos com Corinthians, Atlético PR, Flamengo e Santos, em outubro. O jogador cumpriu suspensão diante do Cuiabá, em setembro, Juventude em novembro, e Chapecoense em dezembro. Além disso, foi poupado contra Red Bull Bragantino e Corinthians, em junho, Internacional, em agosto, e Chapecoense em setembro. Em 2022, foi poupado algumas vezes ao lado de outros titulares como contra o Audax Rio, Portuguesa e Volta Redonda. Em fevereiro, porém, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita no jogo de ida contra o Milionários, pela segunda fase da Libertadores. Por isso, perdeu 7 partidas. Quando voltou, foi expulso no segundo jogo da semifinal do estadual contra o Botafogo, e perdeu o primeiro clássico da decisão com o Flamengo. Depois disso, só ficou fora dos últimos 3 jogos por conta do problema no olho. A dor do adeus mesmo entendendo que Fred já não é mais o mesmo, e não vai corresponder como um atacante na forma física de Germancano. A torcida do Fluminense já sente a dor de dar adeus a um dos grandes ídolos. No primeiro gol marcado na temporada, o único até agora, o camisa 9 emocionou companheiros e tricolores na vitória sobre o Vila Nova, na ida da Copa do Brasil. Foi ele quem garantiu a virada por 3-2.
Fred é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, 198 gols, maior artilheiro da Copa do Brasil, 37 gols, segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 157 gols, e o maior da era dos pontos corridos, além de ser o segundo maior goleador brasileiro na Libertadores, 25 gols. Com mais de 400 gols na carreira, o camisa 9 também entrou no top 15 de jogadores com mais partidas pelo Flu, 380.